todos vocês. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 6, versículo 7. Nós vamos ler este texto de Hebreus e vamos orar, amém? Conecta o teu coração. Eu costumo sempre dizer, porque a Bíblia ela me dá respaldo para dizer isso, que Deus responde a expectativa do nosso coração. Amém. Amém? Diga assim, Deus responde a expectativa do nosso coração. Eu estava conversando antes de começar o culto com o Tarcísio e ele estava questionando como é que pode, né? Tão rápido. Mas não é tão rápido, é atitude. A Bíblia diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Amém. Glória a Deus. Porque Deus, Ele não tem filhos prediletos, Ele não está selecionando quem Ele vai abençoar. Deus tem o mesmo nível de disponibilidade que tem para mim, Ele tem para você. Agora Ele está esperando que nós cheguemos. Tiago 4:8 diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Quanto à palavra, acontece muito isso também. Amados, a palavra, ela diz sobre si mesma que ela é espírito e vida. A palavra de Deus não é só informação. Qualquer pessoa que ela está exposta à palavra, dependendo de como ela vai administrar o que ela está ouvindo, ela pode ter a vida dela completamente transformada. Amém. Eu creio. Ela pode ter a vida dela completamente transformada. O que às vezes não gerencia a transformação ou interrompe o processo de transformação é que a gente não completa os ciclos. E Tiago diz que a perseverança tem que ter ação completa. Amém. Amém. Você veja que nós botamos músicas, louvores aqui que a gente cantava no começo, né? Que quando nós estávamos cantando nos primeiros dias, parecia que as coisas iam acontecer uma semana depois. Mas às vezes observa-se um tempo entre a semeadura e a colheita. Gálatas 6:7 diz: colheremos se não desanimamos. As coisas observam o tempo. Então a minha palavra para você antes de começar a mensagem é: não baixe a guarda. Amém. Amém. E alimenta, desenvolve expectativa, porque Deus é achado dos que o buscam. Amém. O que é isso, pastor? Deus é achado dos que o buscam. Isso eu estou parafraseando o texto de Crônicas que diz: buscar-me-eis e me achareis. É como um pai que brinca de esconde-esconde com o filho, mas ele vai para trás da cortina e deixa o pé de fora. Por quê? Porque ele quer ser encontrado, ele quer ser achado. Meu Deus. E é assim que Deus nos trata. Eu tenho certeza, amados, que Deus às vezes olha para nós, para mim e para a sua convalescência em algumas coisas, e Ele sofre. Porque Ele sabe que não precisava daquilo. Que aquilo é produto, às vezes, da nossa intransigência, da nossa dureza, da nossa opinião. É verdade. Mas principalmente da nossa não correspondência. Você está comigo? Então, tudo isso é só para dizer, eu quero muito que o Espírito me ajude a ser breve, né? Breve eu digo dentro do tempo da mensagem, mas que você se conecte, porque o que tem acontecido é que Deus vem construindo a Bíblia diz o quê? Que nós andamos de degrau em degrau, de glória em glória, de fé em fé. Deus vem construindo degraus para que a gente caminhe sobre ele. Isso. E se é degraus é porque o negócio está indo para cima. Amém? Aleluia. Então fica ligado. Hebreus capítulo 6, versículo 7 diz assim. Hebreus capítulo 6, versículo 7 diz: pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente, isso aqui inclusive é bom para Pelotas, porque a chuva cai frequentemente aqui, né? Se eu fosse ler isso em Caicó já não ia ter um contexto tão... Mas vou começar de novo. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa. Diga, colheita proveitosa. Colheita proveitosa. Aqueles que a cultivam. Aí, vírgula, diz: e recebe a bênção de Deus. Oh, glória! Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Perceba que o texto termina dizendo: recebe a bênção de Deus. Quem recebe a bênção de Deus? O que o texto começa a dizer? A terra que absorve a chuva. Eu sabia que eu ia dar um pisão nessa coisa. Amém? Vamos orar? Amém.
Pai, muito obrigado, o Senhor é bom, obrigado pelo que o Senhor já fez até agora. Obrigado, Nós estamos tão convictos, Pai, que nós somos apenas cooperadores teus e que o Senhor Amém, começou Senhor. a boa obra na nossa vida e a sua palavra diz que o Senhor é fiel para completá-la. O Senhor não está preso no tempo, Pai, e às vezes nós retrocedemos porque na nossa leitura cronológica parece que atrasou, já devia ter acontecido, mas para aqueles que perseveram, Senhor, observam, provam, eles entram no descanso e nós te damos graça porque nós cantamos desde o princípio que um novo tempo já chegou, Amém, uma nova verdade, fase já verdade. começou, que o Senhor, Obrigado, que nós Pai. estamos avançando contigo, estamos independente de todo e qualquer percalço que vivemos nesse intervalo, o Senhor permaneceu declarando o que pensa sobre nós, Amém. sustentando o que pensa sobre nós, e Sim, hoje, Pai, eu me papai. coloco mais uma vez debaixo da sua liderança, da sua Amém. inspiração, para ser instrumento para esses que estão ouvindo Pai, aqui. sim. Estou a cada dia Eu mais recebo. convicto, Pai, que a minha oratória, retórica, a minha capacidade de falar, a minha eloquência, não produz vida, não produz libertação, não tem a capacidade de penetrar no coração dos indivíduos, Sim, mas se a sua unção, ela estiver envolvida com a minha Amém. vida, com as minhas palavras, com a sua palavra, Amém. saída da minha boca, vida vai ser manifesta, Amém. porque ela é espírito Assim seja. e vida, e eu declaro, em nome de Jesus, todo agente contrário Em a esse nome tempo de e ao Jesus. propósito desse Em tempo, nome nós de repreendemos em Sim. nome de Jesus. Declaramos a abertura dos olhos Amém. espirituais Eu recebo. para entender as verdades que são espirituais, de Amém. espírito de entusiasmo, Amém. de despertamento, Recebemos. caminhando para os avanços, para o Recebemos. lugar que Deus tem, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas há uns dias Deus está tratando umas coisas comigo. E se você está mais próximo, você tem percebido que Deus está operando coletivamente. Vou precisar de água. Ah, aqui, ó. Tá aqui, tô esperando. Deus tem operado coletivamente. Uma vez eu estava ministrando num lugar, eu quero muito que você entenda e receba isso. E geralmente a gente ministra no contexto da igreja, né? É uma coletividade, é uma conjuntividade, enfim, uma organização. E só que toda conjuntividade ela é formada por membros, por indivíduos, sim ou não? Sim. É isso que faz. Até um casal tem que ser dois para poder formar um casal. E eu estava ministrando num determinado lugar, não aqui no sul, e o Senhor trouxe uma frase muito forte no meu coração. Que o crescimento coletivo ele vai aparecer à medida que cada indivíduo absorver aquilo que é o seu papel, a sua parte. Eu quero salientar que eu falei a palavra papel, mas agora aqui eu nem estou falando sobre obrigações, sobre afazeres, estou falando sobre fé mesmo. Amém. Você está entendendo que Deus está já operando na coletividade. Amém. Só que o resultado coletivo ele se dá à medida que cada indivíduo se propõe a entrar. Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos entenderam? Amém. Se você disser assim, tem uma parte que é minha, e eu vou dizer de novo, eu não estou falando sobre TV, nem sobre dinheiro. Não, já passou o período de dízimo e oferta. Eu estou falando sobre você não ficar de fora. Amém. Eu estou Amém. falando sobre você ouvir as coisas e entender, já que eu estou aqui, é Deus tratando comigo. Isso. Amém. Eu recebo. E eu não posso olhar para a palavra e ignorá-la, porque a palavra que eu não receber para me abençoar, ela serve para me julgar. É, bem assim. Oh, isso é meio que... Mas é uma verdade, porque a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito será pedido. Então a gente precisa de ser diligente, diga diligente. Diligente. Quem sabe o que é diligente? Eu não estou subestimando a sua inteligência, não. É que às vezes a gente não está familiarizado com a expressão. Diligente é o contrário de negligente. Diligente é você ter rapidez, prontidão para fazer, para entrar, para responder. E negligente é você olhar, saber que precisa e adiar, deixar para depois. E assim vai. Eu quero primeiro lhe abençoar com a verdade que uma coisa independe de você. Vai acontecer. Diga, vai acontecer. Vai acontecer. Só que o que Deus quer não é só que aconteça. Deus quer que aconteça com você envolvido. Amém. Isso. Só Glória vai a ser Deus. assim. Porque vai acontecer de qualquer forma, porque a Bíblia diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas Deus não quer ver você ficar para trás. Não.
É verdade. E esses dias o Senhor tem falado muito comigo. Amados, que bom que no começo da comunidade Casa da Graça nós gastamos muito tempo aqui aprendendo sobre a obra de Cristo, sobre aquele que é o papel deles, porque a gente veio desintoxicando das ideias religiosas de troca, de permuta, de merecimento. Quando o diabo consegue convencer a gente que as coisas é por merecimento, aí nós estamos perdidos, porque ninguém merece. Verdade. Só que nós entendemos todas essas coisas, glória a Deus, estamos, como diz a música lá, né? Se a graça é um oceano, a gente está se afogando, amém? Mas agora o Senhor está nos ensinando a corresponder. Sabe uma imagem que veio ao meu espírito? Quando um filho, um irmão vai levar o outro na escola, a escola é perto, e o irmão maior vai levar o outro irmãozinho menor na escola. Não precisa de carro, não precisa de bicicleta. O que é que ele faz? Ele pega na mão dele e caminha junto. Amém. O nosso irmão mais velho. Aleluia. Aleluia. Nosso irmão mais velho, Jesus, está fazendo isso comigo e com você. Amém. João 14,6, você não precisa abrir. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele não diz assim, ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem. É interessante, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque é essa coisa que acontece, que aí, irmão, você vai comigo, nós vamos juntos. Amém. E Deus está ministrando isso ao meu e ao seu coração. Só não vai chegar quem soltar a mão. Aleluia. Quem está aqui? Amém. Aleluia. Oposições existem e não vão deixar de existir. São inerentes a esse mundo. Você tem que entender, amados, que o mundo jaz no maligno. Eu não vou fazer uma oração aqui. Senhor, em nome de Jesus, que todo mal pare no mundo agora. Amém. E o mal vai parar. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. As pessoas estão nessa condição. E até que se manifeste todas as coisas que a Bíblia diz, as oposições vão existir, mas o mesmo Jesus que ministra o meu e o seu coração, a calma, a paz, e fala sobre as aflições e as tribulações, ele diz, tem de bom ânimo. Amém. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Amém? E o que é que isso tem a ver com o texto que a gente leu? O texto fala, pois a terra que absorve a chuva e cai frequentemente e dá colheita àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Quem recebe a bênção de Deus? A terra. A terra. Você está comigo? Só que em outros lugares a Bíblia vai mostrar que eu e você, nós somos a terra. Aleluia. Nós somos o solo. E como Deus já tem ministrado sobre as verdades da nova aliança, da recriação, amados, para que a gente não fique de fora, porque a chuva cai frequentemente. Amém. Obrigada, Diga, Pai. a chuva cai, A chuva cai frequentemente. Essa analogia aqui, essa simbologia da chuva, está falando sobre aquilo que vem de cima, aquele que vem do Pai. Eu recebo. Amém. Até porque Jesus diz, ninguém recebe nada nessa terra se do Pai não for lhe dado. Se do céu não for lhe dado. É bem isso. Agora, tem uma verdade, usando a analogia da agricultura, amados, que apenas a chuva na terra, ela não vai produzir o que a gente precisa. Só a chuva na terra já vai produzir coisas, erva daninha, falando naturalmente. Mas quando você quer colher algo, você prepara a terra. Amém? Quem está aqui? Sim. Amém. Glória a Deus. Tem. E o que Deus tratou, e eu quero que o Espírito me ajude a ser simples, amados, é que não adianta nem perguntar, porque eu tenho convicção disso. Todos nós temos expectativas das manifestações de Deus, de coisas de entraves que precisam destravar, de coisas que precisam deslanchar, de milagres que precisam acontecer. E Deus, amados, Ele é o Deus de milagres. Amém. Ele é o que quer fazer todas essas coisas. Amém. Olha a expressão, Deus é o Deus que quer fazer. Amém. Só que Ele não só quer fazer, Ele pode fazer. Sim. Aí quando a gente olha para Deus e vê que Ele quer fazer, e vê que Ele pode fazer, e a gente vê também que não está acontecendo, então tem alguma coisa que está faltando. Aí quando a gente estava antigamente debaixo de uma mensagem condenatória, a gente já ia começar a pensar, será que eu estou pecando nisso, será que eu estou pecando naquilo? Deus não vai lhe punir por um pecado que Jesus já foi punido por Ele. E eu estou dizendo que com isso você pode pecar. Eu estou dizendo que essa não é a razão.
A razão, amados, é que nós estamos negligenciando, muitas vezes, porque nós temos nossos valores, nós temos as coisas que a gente considera, a gente está negligenciando o preparo. É. Isso é verdade. Você está comigo? Sim. Porque o Senhor ministrou esse dia diz ao meu coração que o sucesso, quando eu uso a palavra sucesso, você pode interpretar da melhor forma que você quiser, no sentido de que é o que Deus está querendo fazer, é aquilo que você tem sonhado, é aquilo que você tem orado, porque essa palavra sucesso, ela ficou muito restrita, né, ao meio artístico, parece que sucesso é só ter fama, mas sucesso é ir bem, é prosperar. É verdade. Amém? Amém. E sucesso acontece quando a oportunidade encontra preparo. É. Diga oportunidade, encontrando preparo. E nós temos sido ministrados na palavra, mas é exatamente porque, igual a Bíblia diz que o dia mal chega, a Bíblia também diz, no dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3,17. Ficará bem claro. Igual a Bíblia dá garantia que coisas difíceis vão acontecer, a Bíblia também dá garantia que um dia Deus vai romper com coisas para fazer chegar a minha, a sua vida, aquilo que Ele tem prometido. Nós experimentamos aqui no culto, amados, as coisas acontecerem e a gente vê no reino do Espírito que barreiras, obstáculos foram derrubados, foram por terra, como a gente costuma dizer. E agora o que estava impedindo das coisas chegar não está mais impedindo. Então, se não está impedindo é porque vão chegar agora para chegar. E eu me apropriar disso, eu preciso desenvolver preparo para isso. Que preparo é esse? Inicialmente, simplesmente, amados, é a gente... Provérbios 3,5, salvo engano, vai dizer: não se estribe no seu próprio entendimento. Entenda, se as coisas é de Deus, se a bênção é dele, se foi ele que fez cair os obstáculos para fazer chegar, não vai vir por outro trilho, nem pela minha forma de agir e de pensar. Então, quando eu falo de preparo, eu falo sobre a gente se submeter, gastar tempo com Deus. Amém. Para que quando o milagre bata a minha porta, ele esteja esperando, ou melhor, ele encontre alguém esperando. Amém. Nos ajuda. Esperando no sentido de preparado. Isso. Está comigo? Uhum. Pois a chuva que absorve a terra e cai frequentemente dá colheita proveitosa. Aqueles que a cultivam recebem a bênção do Senhor. Obrigado, Pai. Entre a chuva que caiu e a bênção do Senhor tem aqueles que a cultivam. Aleluia. Eu queria ler outro texto para você entender. Eclesiastes capítulo 10. Deixa eu ver a hora, que eu quero ser bem rapidinho hoje, porque quem fala é Deus, eu sou só o porta-voz. Eclesiastes capítulo 10, quem abriu? Ou quem encontrou aí no seu aplicativo? Posso ler para a gente ganhar? Amém. Isso aí. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10 também. Eclesiastes 10, 10. Quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, o homem mais sábio que já existiu. E ele diz assim, ó: se o machado estiver cego você entende, né? Sim. Sem fio. Se o machado estiver cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. O que é que isso quer nos dizer? Claro que aqui está se tratando de alguém que vai cortar uma árvore. Sim ou não? Alguém que vai cortar uma árvore. Vamos tentar contextualizar. Alguém que tem um obstáculo para enfrentar. Alguém para transpassar. Para transpor. Alguém que tem uma dificuldade para vencer. E o texto diz com sabedoria para nós: se o machado estiver cego, a sua lâmina não estiver afiada, é preciso golpear com mais força. Aí depois ele fecha dizendo: agir com sabedoria assegura o sucesso. O que essa frasezinha, agir com sabedoria assegura o sucesso, quer dizer? É melhor você gastar mais tempo afiando do que golpeando. Eita, verdade. Se preparando. Alô? Senhor. Mas a gente está tão acostumado, Roger, a estar no mecanismo, na engrenagem do sistema, que a gente acha que É na forcinha do que braço. vai funcionar só porque
Só porque nós não estamos nos negando a fazer. É ótimo isso. Não se negar é ótimo. A gente precisa ser pessoas ativas. Cristão precisa ser ativo. O diabo sempre vai trabalhar para a gente ser passivo. Tem um vídeo no meu canal falando sobre passividade. O diabo vai sempre trabalhar para a gente ser passivo. E a gente precisa ser ativo. Mas além de ser ativo, a gente precisa ser ativo na coisa certa. Porque se eu passar um dia inteiro me balançando numa cadeira de balanço, eu vou estar em ação. Sim ou não? Sim. Mas não vou estar indo a lugar nenhum. Verdade. Não está fazendo progresso. Eu estou só em movimento. O Espírito está ministrando a sua vida. Tá. Amém. Glória a Deus. Vou ler de novo. Se o machado estiver cego e a sua lama não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Por que às vezes a gente está tão cansado? Porque a gente está até fazendo aquilo que tem que fazer. Na força do Mas está fazendo na própria força. Não está afiando. E o que Deus diz para Parece nós que não tem a palavra o que o texto está dizendo é possível você fazer. Isso aí que você não só quer, mas precisa fazer. É possível fazer com menos força. É verdade. Nos ajude, Espírito. Como? Todo mundo gosta de não fazer força. Mas aqui a gente não está falando sobre ser preguiçoso, não. Está falando sobre aplicar tempo na coisa certa. Amém. Diga, aplicar tempo Aplicar na tempo coisa na certa. coisa Então, certa. mas ou a gente permite que os valores de Deus rejam a nossa vida, ou então a gente vai estar sempre frustrado. É bem isso. Eu deixo. E o Senhor ministrou muito forte no meu coração sobre isso. Vocês são a terra. Né? Quando na parábola de Mateus 13, quando fala da parábola do semeador, que a semente caiu na beira do caminho e veio a ave comeu. Depois a semente caiu entre os espinhos e as pedras. Você não entende, não lembro direito se eu falei lá. Os espinhos nas pedras. E aí, sendo mais breve e falando de forma geral, você vai perceber, amados, que em todos os solos, com exceção daquele que antes de nascer foi roubado, que o diabo diz que o diabo roubou a semente, em todos os solos a semente nasceu. Sim. Por quê? Porque essa semente é incorruptível. Amém. O que é a semente? Jesus, quando ele vai falar sobre explicar a palavra, ele diz que a semente é a palavra. Então essa palavra é inerrante, ela é infalível. Amém. Então em todos os terrenos ela nasceu. Não vai estar dizendo assim, teve em tal terreno que caiu, mas não nasceu porque a semente estava ruim. Não, em todas elas a semente nasceu. O que aconteceu foi que ela não cresceu. O que aconteceu foi que não produziu. O que aconteceu foi que, na maioria das vezes, não chegou ao ponto de dar fruto. Por causa do tipo de solo. Porque o fruto é o resultado da semente no solo. É verdade. A colheita é o resultado da junção, da harmonia entre a semente e o solo. Então, já que nessa analogia, amados, a semente é a palavra e o solo é a minha e a sua vida, então isso quer dizer que tem a ver, preste atenção, porque eu quero ser simples hoje, tem a ver com a forma que a gente administra o que ouve. É como recebemos. Amados, mensagem na igreja não é para ser... Aqui não é The Voice, não. Foi bom. Bati o botão ali, virei minha cadeira. Fez bem, fulano fez bem. E as palmas? Quando agora trazemos ao seu picadeiro, a alegria da igreja, o pregador Lucimário. E as palmas? Ele fez bem, coisa boa. Isso não é um número onde a gente diz foi bom ou foi ruim. Tem isso. Amém. Glória a Deus. A gente está na igreja, mas sempre sabe, eu fui na igreja e não gostei não. Porque a palavra foi uma espada, chata e comprida. Mas quem fez de mim, de vocês, juízes da mensagem? Aí você vai estar com outra pessoa que foi nesse mesmo culto e ela está... Aleluia, sapatinho de fogo, falando em mim pelas havaianas. Rita lá para trás, senta lá barreta, agora na baixou. Por quê? Pela forma, mas isso é tão lindo. Isso é a evidência do princípio de que Deus não trata as pessoas por acepção.
É como se ele perguntasse assim, você quer crescimento? Aí quem é que vai dizer que não quer? Quem é o jumento? Me perdoe a grosseria. A gente quer. Aí Deus vai dizer assim, então entra aqui debaixo da minha mão que eu vou lhe dar o crescimento. Não, eu vou lhe dar o alimento, eu vou lhe dar os nutrientes, eu vou lhe dar a semente. Vou lhe dar os desafios para tu crescer. Agora, o que é que eu vou fazer com isso? Não quero desafio não. Eu quero como o Popeye. Quem já viu o Popeye? Popeye de 1900 tinha data, né? Alguns aqui mais novos nunca chegou a nem ver o Popeye. Mas como a maioria dos filmes e desenhos, o Popeye é uma mentira de que o cara era fracote, vivia apanhando, sofrendo, fumando um cachimbo. Ele fuma um cachimbo pela bochecha e a boca dele é isso não mesmo. Não tem a ver. É só que é uma curiosidade. Você já viu que a boca dele é do lado e o cachimbo é do outro? Mas tudo bem. Aí ele está ali apanhando, sofrendo, e daqui a pouco ele abre uma lata de espinafre e come e fica forte. Quem já assistiu isso? Não, pensei que, graças a Deus, já estava me sentindo um avô de vocês. Eu acho que quem fez isso foi alguém que estava querendo incentivar as crianças a comer espinafre, essas coisas, verduras, né? Verduras, rúcula, essas coisas. Mas eu entrei nisso para dizer, ali, depois que ele come aquilo, amados, segundos depois ele é outra pessoa. O pastor hoje está desregulado. Está bom na cabeça, não. Ele está normal. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso aí é o Popeye. Conosco, eu vou dizer de novo para você, porque a gente brincou algumas coisas, pode ser que a sua atenção tenha fugido. Se a chuva são as bênçãos, e o mecanismo é a semente caindo no solo, e nós somos o solo, e a semente é a palavra, então tem a ver com a forma que a gente administra o que a gente ouve. É verdade. Deus não tem filho predileto. Olho azul, cabelo loiro, gordo, magro. Fulano é tão isso, um emprego bom, um emprego ruim. Não! Esse tipo de coisa são distinções e critérios que nós, humanos, temos. A gente é seletivo demais. A gente só quer estar com quem é parecido com a gente. Ou com quem parece nos dar alguma vantagem. Mas Deus não é assim. Mas a mensagem de hoje, amados, lembra das barreiras que já caíram? Lembra das coisas que Deus ministrou aqui sobre destruindo fortalezas? Amém. Ele está abrindo, o que Deus quer é fazer a gente avançar. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero, Senhor. Exercer. Só que a gente vem de anos mistificando uma intervenção. Deus pode fazer isso, mas essa não é a forma que Deus trabalha. A gente vem mistificando a intervenção de Deus. Eu vou aqui empurrando com a barriga, vai ter uma hora que vai cair um milagre na minha cabeça. Não. Às vezes a gente pede um milagre a Deus, Ele abre uma porta para que a gente faça algo. Às vezes a gente pede um milagre a Deus, Ele coloca alguém do nosso lado para que a gente abençoe aquela pessoa, e abençoando aquela pessoa, coisas venham a nós. Mas a gente mistificou uma forma de Deus agir que não tem respaldo na palavra, e a gente vai empurrando esse quimera. Não chega nem a ser um sonho. É uma quimera, é uma coisa fantasiosa. E o que Deus está querendo? Que a gente vá para os trilhos que Ele estabeleceu. Amém. Santo Espírito Santo. Diga, Deus está me chamando. Deus está me chamando. No preparo. Preparo. Me perdoe uma expressão bem chula que eu vou usar aqui. Você já ouviu alguém dizer assim, fulano foi pego com as calças na mão? Se alguém tiver uma melhorzinha do que essa, por favor, me ajude, para eu nunca mais repetir essa, porque eu acho um pouco chula. Mas isso quer dizer alguém ter sido pego de surpresa. Tipo, fazendo merda. Eu não quis dizer com as calças na mão, ela diz isso. Vai ficar gravado ali. Os irmãos estão comigo? Amém. É o que Deus não quer que a gente faça. É verdade. Eu estava conversando com os irmãos esses dias, falando sobre Oral Roberts. Oral Roberts, um homem que tem uma história fantástica, depois você pode pesquisar sobre ele. Um outro ministro grande chegou junto dele e disse assim, se você tivesse para morrer, qual era a última coisa que você diria aos homens? Eu não morreria sem dizer a eles que todo dia tem um milagre vindo na direção deles. E eles precisam ter expectativa nisso, senão não vão receber. Amém. Glória a Deus. Eu recebo em nome de Jesus. Aleluia.
Eu creio nisso todos os dias. Aí tudo que o pastor Mário está dizendo para você hoje, que é o que Deus vem ministrando ao meu próprio coração, é que a gente não pode ter uma vida com Deus de resultados negligenciando o que Ele diz na palavra. E em nome de Jesus, irmão, eu não estou falando sobre regra, não beba, não fume, não estou dizendo isso. Eu estou falando sobre você amar, conhecer, se aprofundar, colocar isso como prioridade. Isso é se preparar, é preparar a terra, porque a semente vai cair. Amém. Porque Deus é fiel e vai derramar essa semente. Aleluia! Ele já está fazendo, na verdade. Em nome de Jesus. Uma das coisas, mas eu sou pastor há um tempão. Já fui pastor de igreja muito mais do que essa aqui hoje, numericamente falando. E uma das coisas que você mais vê no ambiente da igreja é contenda, inveja. As pessoas têm inveja de fulano que está fazendo tal cargo, a pessoa tem inveja de... E a única coisa que é o agir... Claro, o diabo está por trás dessas coisas, nas fraquezas das pessoas. Mas a principal razão, amados, é que as pessoas estão vendo os outros desenvolver e elas não. Aí fica criticando. Roger é o rico. Glória. Glória. Quando a pessoa diz fulano é o rico, na verdade ele está dizendo ele é superior a mim. É um espírito de inferioridade. Quantos estão acompanhando? Mas vamos para a palavra. A semente é a palavra, nós somos o solo. Então tem a ver como a gente administra. Abre Mateus capítulo 13. Eu penso que isso vai ser uma série de mensagens. Okay. 13 é a parábola da semente. Sim. Eu já parafraseei a parábola da semente aqui. Já viu que o semeador saiu a semear, semeou em vários lugares, em vários terrenos diferentes. Num lugar o diabo roubou, que foi a semente que caiu à beira do caminho. Depois teve os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza sufocaram, que foi a semente que caiu entre as pedras. Depois que Jesus falou essa parábola, lá no versículo 10 de Mateus 13, fique bem ligadinho para você entender isso. Que o que Deus está nos convocando, amados, é para a gente mudar de sistema. Amém. Porque nós temos vivido na igreja com o sistema do século, do mundo. Não dá. E com Deus o sistema é fé. Isso Amém. mesmo. Nós temos que crer na sua palavra, então as coisas não acontecem. Isso mesmo. Olha só, Mateus 13:10. Os discípulos aproximaram-se dele, de Jesus, e perguntaram: por que falas? Agora deixa eu botar o óculos. Por que falas ao povo por parábolas? Preste atenção, você já deve ter lido isso uma centena de vezes. Por que fala ao povo por parábolas? Versículo 11, ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a ele não. Fica bem ligado comigo aqui. Olha só para mim. Quando Jesus diz assim, a vocês foi dado a conhecer e a eles não, e a gente faz só uma leitura superficial, parece que Jesus está falando apenas de uma coisa que Deus já predeterminou. Deus já determinou que vai dar a vocês e a eles não. Não parece isso? Parece. Mas você vai ver que não é isso. Ó, porque você fala porque a vocês foi dado a conhecer os mistérios e a eles não. Aí ele diz, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade, e de quem não tem, até o que tem será tirado. Isso é Jesus dizendo. Parece uma coisa não, injusta. É mais do que desproporcional, é injusto. Que é isso, quem tem será dado, quem não tem será tirado. Era melhor a gente pegar tudo, dividir em partes iguais. Mentalidade humana dentro da revelação da palavra. É o que a gente quer fazer, interpretar a palavra com a perspectiva humana. E a Bíblia não é de particular elucidação. Então, para a gente entender o que ela quer dizer, a gente tem que estar ligado ao Espírito. Amém. Então vamos continuar para a gente entender o que ele quer dizer. Por essa razão, eu falo por parábolas. Qual razão? Ele disse antes. Né? Só que ele vai deixar isso mais claro ainda. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Misericórdia. Olha aqui para mim. Está vendo que tem a ver com a forma como você faz? Totalmente. Porque o que ele quis dizer é, eles estão vendo, mas não veem. Parece coisa de quem não tem juízo. Eles estão ouvindo, mas não ouvem. É como se ele dissesse, fisicamente falando, eles estão em contato com essas coisas, mas elas não têm efeito sobre eles. Que é a ênfase da... Nós estamos falando sobre o quê? Sobre a forma como a gente administra o que a gente ouve. Aí ele diz, neles, versículo 14 agora, neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão, e ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, e de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos.
Então, agora traduzindo para lhe ajudar, quando ele diz, ao que tem lhe será dado, e foi dado a vocês a conhecerem o mistério dos reis, ele estava dizendo, quem tem disponibilidade, quem ouve a palavra de bom grado, quem ouve com interesse, esse que tem isso, será dado cada vez mais. Amém. Glória a Deus. Recebo. Aleluia. Estão entendendo? Está falando sobre a postura com a qual eu administro as coisas que eu ouço. Amém. Obrigado. Uma vez Deus falou comigo, as pessoas estão dispostas à palavra com duas ferramentas na mão, de jogo de beisebol. Umas estão com a luva, outras estão com o taco. Deus fala do jeito que a gente entende, né, Márcio? Ele diz, quem está com a luva está recebendo, quem está com o taco está rebatendo. E às vezes a gente está ouvindo ali e está rebatendo. Não é bem assim não. O Heitor está falando para fulano de tal. Ele diz isso, mas ele mesmo não faz. Misericórdia. O problema dele, né? Está rebatendo. Isso é o quê? É o que Jesus disse aqui. Por que a eles não é dado a conhecer? Não é por uma decisão de Deus, não. Não é dado a conhecer porque eles não têm boa vontade de ouvir. Tá, é verdade. Eu vou mostrar no texto. O texto explica isso. Não sou eu que estou tentando forçar uma interpretação, não. Olha só. Nele se cumpre a profecia, ainda que esteja sempre ouvindo. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. E ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se não fosse assim, perceba que não é uma coisa assim, ó. Deus determinou, a você é dado, a você não é. Estão comigo, irmãos? Sim, tem uma Está entendendo, Tarcísio? Aí atrás? Está vendo que não é isso assim? A você foi dado e a você não foi, porque Deus deu. Porque quando Deus quer assim, vai ficar apócrifo de crente que não tem revelação. Quando Deus quer assim. Quando Deus quer assim. Não é mesmo. Tem uma condição. Se não fosse assim o quê? Se eles não tivessem se tornado insensível, se eles não ouvissem de mau grado, é só você ver o contexto. Eles iam receber. Nele se cumpre a profecia, ainda que estejam ouvindo, não entenderão, ainda que estejam vendo, nunca perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade eles ouvem a palavra, fecharam seus ouvidos e os seus olhos. Se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Amém. Alô? Aleluia. A Bíblia. Então o que Deus está falando conosco, esse pequeno e importante grupo, é que nós precisamos mudar, ajustar, se não é mudar, mas ajustar a nossa postura em relação à palavra que a gente ouve. É verdade. A palavra que nós ouvimos não é o preenchimento do nosso costume religioso dominical, não, amados. Na verdade, Deus está dando recursos para a nossa segunda, terça, quarta, quinta, e a gente sai daqui e passa a ficar rodando atrás da cola, como vocês falam, quer dizer. Porque eu tenho que traduzir para quem for ver lá de fora, correndo atrás do rabo. Eu cola para lá, é negócio de colar papel. Estão comigo? Quantos estão comigo? Sim. Amém. Essas coisas que a gente tem ouvido não é para um número, lembra? Para dizer, foi bom, coisa boa, bonita. Fulano prega bem. Não, amados, a gente não está no The Voice. Não. É Deus dizendo, você precisa andar por esse trilho ali. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. A gente decidiu receber Jesus, tem que andar pelos trilhos da palavra. Amém. Glória a Deus. Nos ajuda, Espírito Santo. Desse jeito. Amém, Senhor. É desse jeito mesmo. Agora, por que fulano parece que tem mais e fulano parece que não tem nada? Por que a gente não divide e dá um pouco para cada? A Jesus disse, não é assim não, porque está disponível para todos. O que faz com que ele não chegue nele não é uma decisão daquele que está dando. Não, é uma postura de rejeitar. Se você tivesse um bem e fosse dar para alguém que você sabe que não vai cuidar, que não vai administrar bem, que vai destruir, aí tem outra pessoa que você sabe, rapaz, fulano até parece que não precisa tanto, mas se der, não só vai cuidar, como vai ter utilidade. Mas eu vou dar mesmo assim a esse aqui que não quer nada? Vou dar mesmo assim a esse que não cuida, que amanhã vai destruir? Você faria isso? Não. Mas talvez você chegasse nele e dissesse, ei, isso aqui está disponível para você. Mas para que isso tenha eficácia, para que isso funcione, a gente tem que aprender a mudar a postura. Diga, mudar a postura. Mudar a postura. Diga, eu preciso mudar a postura em relação às coisas que eu ouço. Você já parou para
pensar que Deus pode estar contando com você para levantar um grupo de pessoas que creem na palavra dele, para influenciar Pelotas, para acessar o mundo de verdade. Pessoas que não vão estar competindo com outros, que não vão estar botando defeito nos outros, mas já está vivendo a palavra. Amém. Então a gente tem que entender e corresponder. Amém. Para que a gente seja essa terra, que no final do versículo básico que a gente leu diz, recebe de Deus a bênção. Porque eu sei você, mas eu quero. Quem faz isso recebe a Deus. Prudência. Quantos estão entendendo? Amados, Deus não está impressionado com a nossa capacidade de argumentar. Na verdade, você vai ver que, por exemplo, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Tanto que Ele mandou Jesus para nos livrar disso. Mas você vai ver que algumas vezes a intervenção de Deus vem depois de uma postura de humilhação nossa. E essa postura de humilhação não é aquilo que a gente aprendeu na religião antigamente. Fulano, eu não sou nada, eu não sou ninguém, sou o esterco do cavalo do bandido. Isso não é humilhação, isso é depreciação. Quando a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, é dizer assim, Deus, você sabe mais do que eu. E eu, já que você sabe mais do que eu vou fazer o que você diz, e não o que eu penso que é certo. E não o que eu venho fazendo já há muito tempo. Tem isso. Eu me abro para isso, Pai. Inclusive a Bíblia diz que quando eu e você resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. Mas antes diz que a gente tem que estar sujeito a Deus. Amém. Isso é a humilhação que Deus espera. É você considerar a verdade dele. Amém. Glória a Deus. E a gente tem vivido, amados, um tempo onde os argumentos são muito melhores construídos, não é não, Fábio, hoje? Não é como antigamente que as pessoas diziam e os veículos de comunicação hoje são acessíveis para todo mundo. A igreja sofre pressão. Há um investimento das trevas para desdenhar, diminuir a importância da palavra, tornar a relação com Deus uma coisa não só secundária, mas supérflua. E agora até política. Aí Lucas capítulo 18, versículo 8, é Jesus falando, ele diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça, que Deus não vai demorar em fazer justiça. Ele diz, quando porém vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? E Deus tem cercado o seu povo, porque Deus não quer pessoas burras, Deus não quer pessoas que não estudam, que não. Mas Deus quer pessoas que não percam a simplicidade de crer. Que não troquem a simplicidade da palavra pela argumentação do sistema. Encontrará fé na terra, diga assim, eu não vou negociar a minha fé. Independente do meu diploma. Não vou negociar a minha fé. A gente precisa andar nos trilhos que a palavra nos sinaliza. Amém. Amém. Glória a Deus. Para quê? Para que, sendo nós a terra da qual chove constantemente sobre ela, a gente possa receber. Amém, Jesus. Eu recebo com bom grado. Pastor, mas é uma questão de fé e eu sou uma pessoa sem fé. Alguém pode dizer, né? Alguém pode argumentar. Eu sou uma pessoa sem fé, tenho pouca fé. Sou um homem bully, homem de pouca fé. As piadas sem graça, né? Amados, Romanos capítulo 12, versículo 3, vai dizer, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida, o tamanho, a proporção da fé que Deus repartiu a cada um. Obrigado. Então, em 4 ocasiões a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Deus não colocaria eu e você num mundo onde o viés da nossa vida é a fé, sem termos dado fé. Então Deus deu a cada pessoa, a cada crente passou. Não, Deus deu a cada pessoa. A Bíblia diz a cada um, Ele deu uma medida de fé. Tanto que cada um está vivendo pela sua fé. Só que alguns vivem pela fé em Deus, outros vivem pela fé no salário, no governo. E cada um tem o produto daquilo que está crendo. E essa mensagem é sobre isso, amados. A nossa responsabilidade é desenvolver a fé que a gente recebeu. Porque a fé que nós recebemos não é toda a fé que a gente precisa. Ontem a Marcela... Ontem não, estou bem variado. No culto de mulheres, a Marcela falou sobre transformação, metamorfose, sair do casulo, usando a analogia da borboleta. Você sabe que a lagarta, quando ela entra nesse processo de metamorfose, ela constrói aquele casulo.
ela constrói aquele casulo. A seda, aquele bicho da seda, por exemplo, tem duas revelações aqui. Aquela seda sai da boca dele. Ó a revelação. E depois ele vive daquilo que saiu da boca dele. Interessante isso. Ele come aquilo. A lagarta é a mesma coisa. Ela faz aquele casulo e a primeira refeição que ela come na sua liberação é o casulo. Antes de alçar o primeiro voo de borboleta, ela come o casulo. Aí o que isso tem a ver com as coisas que a gente está dizendo? É como se a gente fosse uma lagarta dessa que recebeu um casulo, uma medida de fé. E a gente vai consumir essa medida de fé. Para que Deus deu o casulo como primeiro alimento para a lagarta, para a borboleta? Para que depois que ela estivesse forte com aquele primeiro alimento, ela pudesse voar para continuar a sua vida em busca de mais. Amém. Amém, Senhor. Se ela ficar só ali dentro, oh, casulo bom, vou viver só dele agora, uma hora ele ia acabar aí. Obrigado, Pai. Então, irmãos, preste atenção nisso, que eu já vou encerrar. Tem muitas outras coisas, mas já vou encerrar porque é o que está no meu coração mesmo, encerrar. A gente continua em outros cultos. Amém. Foi o que veio no meu coração, a gente faz uma sériezinha de novo. Amém. Sobre preparação, preparando-se para receber. Amém. Glória a Deus. Para receber. Está comigo? Marcos capítulo 11, versículo 23. O contexto disso é aquela questão da figueira que não frutificou e Jesus mandou ela secar. Depois eles ficaram assustados. Senhor, é uma figueira que abençoaste. Secou desde a raiz e tal. Quando chega no 22, ele vai dizer assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: tenham fé em Deus. Quando você vai no original tenha a fé de Deus. Isso, do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus. Mas eu vou pegar como está aqui na nossa versão. Tenham fé em Deus, para chamar a sua atenção hoje para isso. Amém. Por quê? Porque a gente está acreditando em tudo. A gente acredita no seguro, no auxílio emergencial. A gente acredita que fulano é isso, que ciclano é aquilo, que vai acontecer tal coisa, que a pandemia vai ter variante, vai ter Brasília, todos os carros daquele tempo, né? Fusca. E eu estou dizendo simplesmente a você que para esse rompimento, eu vou encerrar a mensagem com isso, para esse rompimento, para a gente viver essa nova fase que a gente está cantando aqui, a gente precisa ter fé em Deus. Amém. E não tem fé em Deus sem Palavra. a sua palavra. Ninguém tem fé em Deus. Tem uma música de Sérgio Lopes que diz: ninguém tem fé crendo somente em Deus e na Bíblia não. Eu não estou aqui lhe criticando, eu estou chamando a sua atenção. Nós temos crido em muitas coisas e Deus está chamando eu e você para tenham fé em Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tenham fé em Deus. Isso é afiar o machado para... A Bíblia não está dizendo, não, você não vai ter que fazer nada. Não, você vai ter que ir lá cortar a árvore. Agora, se você gastar tempo afiando o machado, você vai fazer menos força. É verdade. Você vai dar uma lapada só. Vai. Tenham fé em Deus e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim será feito. Amém. Fé, que palavra.